Glória a Deus. Cumprimento os irmãos que estão assim ouvindo este áudio com a paz do Senhor Jesus. Para mim, é uma novidade transmitir assim uma reflexão, louvado seja Deus, para os irmãos assim em áudio, mas Deus assim o confiou, as pessoas o confiou e me posta esta responsabilidade e Deus irá ser glorificado independentemente que seja em áudio ou louvado seja Deus no templo. Deus ele vai ser glorificado e os irmãos assim vão, aleluia, receber. Louvado seja Deus a sua parte, assim como eu também vou receber. Louvado seja Deus a minha. Amados, peço que abram a Bíblia assim juntamente comigo em Eclesiastes, capítulo 3 e o versículo 1. Eclesiastes fica próximo de Provérbios, Salmos, Isaías. Louvado seja Deus. Vou esperar que os irmãos assim o encontrem para nós iniciar assim a leitura bíblica. Glória a Deus. É motivo, irmãos, de nós se alegrar, é motivos de nós louvar, é motivo, louvado seja Deus, de nós exaltar, louvado seja Deus o nome do Senhor. O versículo diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Louvado seja Deus. Amados, oremos ao nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui, meu Deus, encontramos em Tua presença. Faz a Tua vontade, Pai, faz o Teu querer. E fala, ó Deus, aquilo, aleluia, que o Senhor quer falar, Pai. Nos usa e fica conosco, em nome de Jesus. Te entregamos nas Tuas mãos. Amém. Amados, um versículo, louvado seja Deus, bastante, aleluia, conhecido da igreja, louvado seja Deus. E eu quero assim transmitir com a permissão do Espírito Santo, com o tema é tempo de esperar, aleluia, em Deus. Nós estamos vivendo esta época difícil, uma nova enfermidade, ela surge. E agora ela, aleluia, se encontra em vários países. Só que nós temos que entender se esta enfermidade ela foi criada por mãos humanas ou não. Nós temos que entender que tudo tem um propósito de Deus. E é tempo de esperar em Deus. Amados, o meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo, ele não é o tempo de Deus. Tem um versículo que diz que os pensamentos que pensa sobre nós é o Senhor. E são pensamentos, aleluia, de paz. E quem escreve Eclesiastes é o sábio Salomão. Outras cartas ele escreve, se você for ver, você vai ver um homem apaixonado, um homem mais jovem, mas esta carta ele escreve já com uma maturidade diferente. Um homem mais vivido, é tanto que, segundo a tradição judaica, Salomão escreveu cantares quando jovem.
Provérbios quando estava na meia-idade e Eclesiastes no final da sua vida. Salomão, filho de Davi, louvado seja Deus. E é tempo, irmãos, de esperar, aleluia, em Deus. Muitas das vezes, nós pedimos algo, muitas das vezes nós esperamos por algo e aquilo não acontece. E às vezes nós se culpamos, às vezes nós culpamos Deus, porque aquilo que nós tanto desejava não chegou. Só que com o passar do tempo nós vamos entender que aquilo que nós queria realmente não era para nós, não servia, aleluia, para nós. Às vezes, nós vemos alguém sendo abençoado, aleluia, e nós fica tristes, mas nós temos que entender que se realmente é, aleluia, da parte de Deus, às vezes Deus nos responde em profecias, Deus nos fala na palavra, em sonhos, em pregações, em louvores, mas muitas das vezes nós tapa a nossa visão, nós tapa os nossos ouvidos, porque nós estamos acostumados a só querer ouvir aquilo que nós quer, aquilo que nós deseja, aquilo que nós almeja. E muitas das vezes Deus, Ele fala conosco na primeira oração. É por isso que muitas das vezes nada acontece, porque você vai orar uma vez. Se nós for para a história de Paulo, você vai ver que Paulo teve uma grande enfermidade, uma grande doença. Paulo ora a primeira vez, louvado seja Deus, e Deus não cura. Paulo vai a segunda vez e Deus não cura. Paulo, ele vai orar a terceira vez e eu imagino Deus dizendo: homem teimoso, eu não vou te curar. Só que Deus já tinha respondido na primeira oração para Paulo. Só que Paulo foi orar a segunda, Paulo foi orar a terceira, porque muitas das vezes nós quer, irmãos, ouvir algo que nós quer, não algo que Deus quer para nós. E muitas das vezes, irmãos, Deus, ele já respondeu na primeira oração a nós. Deus, ele já falou, louvado seja Deus, muitas das vezes conosco no primeiro pedido. Ou Deus fala conosco em profecias, na palavra, nos louvores. E muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que nós mesmos queremos. Mas na primeira oraçãozinha que você fez, pedindo a Deus, muitas das vezes uma confirmação, um milagre, uma cura, uma transformação, o batismo com o Espírito Santo, os dons, louvado seja Deus, alguém para se converter, seja de sua família ou não. Muitas das vezes Deus já respondeu na primeira oração para você. E você continua orando, porque nós estamos acostumados a ouvir aquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos. E muitas das vezes, irmãos, o homem, ele diz algo que nós quer, ele diz algo que nós queremos escutar, e nós pensamos que é de Deus. Não analisa o caso, não vê as duas partes, não observa, aleluia, se realmente, louvado seja Deus, é de Deus. E nós achamos que é de Deus porque muitas das vezes a pessoa, aleluia, ela fala algo que você queria ouvir, mas muitas das vezes Deus já te falou na primeira oração a resposta,
Louvado seja Deus, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está buscando. E é por isso que muitas das coisas não acontecem em nossas vidas. Porque nós queremos escutar aquilo que nós queremos ouvir. E nós, irmãos, temos que estar disposto a ouvir o que Deus quer falar. Louvado seja Deus. Amados, Salomão, ele teve riquezas, teve poder, teve fama e prazeres. Tudo que o mundo ele oferece, tudo que o mundo coloca à disposição daquele, que quer, aleluia, praticar, se aventurar, fazer aquilo que Satanás ele quer que a pessoa faça. Só que no fim, irmãos, o resultado de tudo foi o vazio que Salomão sentia e a desilusão. E ele vai dizer, olha, tudo é vaidade, tudo vai passar, tudo vai acabar. A riqueza, ela não é ruim, mas quando você já tem o amor a ela vai passar a se tornar ruim. E o seu propósito em escrever Eclesiastes antes de morrer, aleluia, era fazer com que as pessoas iam entender que tudo passa, tudo é desilusão, tudo é, irmãos, passageiro. O homem muitas das vezes ele tem tudo, mas tem um vazio dentro dele. Muitas das vezes nós se deparamos com pessoas com empregos, tão alto na sociedade, que recebem um salário muito grande, mas quando vai para dentro de casa, você vai ver o vazio, você vai ver a intriga, você vai ver as brigas, você vai ver, louvado seja Deus, colocando, aleluia, a esposa ou o esposo lá para baixo. Muitas das vezes tem traição. Então, irmãos, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Muitas das vezes aquele que tem um pão, aleluia, em casa com a sua família é muito mais feliz. O vazio dentro dele é preenchido por Deus, porque ele entende que tendo pouco ou muito, tudo depende de Deus. Porque se Deus estralar o dedo, tudo pode acabar, ou então tudo pode renascer na sua vida como algo novo, como uma novidade. É por isso que Agur vai dizer: não me dê nem a riqueza, também não me dê a pobreza, mas me mantenha da porção que eu estou acostumado. Paulo, ele vai dizer que ele já se contentava com aquilo que recebia, com aquilo que tinha, com aquilo que vestia, com aquilo que comia. Então, o propósito de Salomão escrever Eclesiastes é que nós hoje não venha cometer os mesmos erros. Por quê? Porque vai passar, é passageiro. E ele sabia que existia uma eternidade no céu. E essa sim, essa é eterna. E ele vai adiante, ele vai dizer: é tempo de nascer. E nós sabemos que Deus, o projeto dele é que o homem, como eu me refiro no homem, eu também me refiro na mulher, ele venha nascer, ele venha crescer, ele venha ser próspero, ele venha construir famílias, mas não esquecendo dele. Também ele vai dizer que é o tempo de plantar. Louvado seja Deus. Todos sabem que muitas das vezes nós pegamos as sementes, aleluia, cavamos um buraco, voltamos, jogamos elas, voltamos de novo, pegamos um balde com água, aleluia, jogamos a terra em cima, e muitas das vezes o processo é demorado, vai demorar dias, você vai ficar aguando, você vai precisar, aleluia, ficar limpando, vai precisar ficar vigiando. O processo da plantação ele é demorado. Tem muita gente que quer plantar hoje, quer colher amanhã. Não, vai precisar de cuidados, irmãos.
Você vai precisar estar ali, vai precisar jogar água, vai precisar estar por perto. Por quê? Porque é um tempo de plantar. O tempo de plantar, ele demora. Ele demora, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vai dizer também que há o tempo de colher aquilo que nós plantamos. Mas para isso tem que ter o tempo de plantar. E só colhe aquele que planta. Só colhe aquele que espera. Só que ele vai dizer que é o tempo de chorar. E a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram. Ele vai mais adiante, é tempo de rir. A Bíblia também diz que há tempo, aleluia, louvado seja Deus, de sorrir com aqueles que ri. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista, ele vai dizer que o choro pode durar uma noite toda em nossa vida, mas a alegria, ela vem pela manhã. O interessante desse salmo é que ele diz que o choro pode ou não durar uma noite toda. O choro, ele pode durar, irmãos, 2 horas, ele pode demorar 1 minuto, meia hora em sua vida. Ele pode ou não durar uma noite toda. Eu não sei o que tem te fazido derramar lágrimas. Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei, aleluia, a situação, o problema que está em sua família. Não sei como é que está a situação com os seus filhos. Mas esta lágrima, louvado seja Deus, que você está passando, aleluia, pode ou não durar uma noite toda. Mas o que me alegra, amados, é que o salmista confirma, e existe uma confirmação, aleluia, que a alegria, essa sim, vem pela manhã. Vale a pena, aleluia, servir a Deus, vale a pena esperar, louvado seja Deus, as suas promessas. Porque o choro, aleluia, que você está derramando, está lá, esta lágrima que muitas vezes, aleluia, sai nos seus olhos, aleluia, este tempo que você chora à noite, louvado seja Deus, ele pode ou não durar esta noite toda, mas há uma confirmação, aleluia, que a alegria, essa sim, louvado seja Deus, ela vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer, é o tempo de morrer. E todos sabem que nós somos, pó. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu pesquisando aqui alguns tempos, aleluia, nós temos que entender que existe o tempo chamado Cronos, que é o tempo que pode ser medido. É o tempo em que o homem pode determinar uma partida de futebol, por exemplo, para os irmãos entender. Louvado seja Deus, o árbitro, ele determina um tempo. Louvado seja Deus, para que os acréscimos possam ser dados. E tem um time e o outro time. Alguns vão dizer que o tempo foi pouco, outros vão dizer já que o tempo foi muito. Então é o tempo chamado Cronos, que é o tempo que pode ser medido. Tem outro tempo chamado Uou, que é o tempo, aleluia, natural, da natureza. Existe um outro tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus e só pode ser medido, aleluia, por ele. O tempo Kairos, louvado seja Deus, é o tempo que Deus, aleluia, age na vida do ser humano. Não adianta o homem se apressar. Nós temos que entender qual é a hora que nós vamos caminhar e qual é a hora que nós vamos correr. Porque se for a hora de nós caminhar e nós correr, nada irá adiantar. Amados, nós, dias de hoje, nos tempos de hoje, o hábito é de querer tudo para o ontem. Louvado seja Deus. É que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. Aleluia. Mas Deus diz que tudo há um tempo determinado. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai
reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O homem, ele pode planejar, pode colocar suas coisas em ordens, mas Provérbio capítulo 16, versículo 9 diz: mas é o Senhor que lhe dirige, louvado seja Deus, os passos. Tem um versículo que diz que o cavalo, ele prepara-se para o dia da batalha, mas é o Senhor, louvado seja Deus, que dá a vitória. Tem um versículo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo, aleluia, fará. Tem um versículo que diz: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado, aleluia, de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, irmãos, um Deus, aleluia, que cuida. Nós temos um Deus que não dorme, que está, aleluia, 24 horas com os olhos atentos, aleluia, na humanidade. E existe o tempo certo dele nos abençoar, existe o tempo certo dele agir, louvado seja Deus, em nossa vida. Tem um versículo em Oséias capítulo 10, versículo 12, que diz que é o tempo de buscar, louvado seja Deus, a Deus. E Jesus, ele nos atraiu, Jesus te atraiu, e é o tempo, neste tempo difícil, dessa pós-modernidade, da facilidade, louvado seja Deus, que o certo está se tornando errado, e o errado, louvado seja Deus, está se tornando certo. É o tempo, aleluia, que nós temos que buscar, louvado seja Deus, a Deus. O salmista, ele vai dizer que feliz é o homem que confia no Senhor. O salmista vai dizer: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. O salmista vai dizer que Davi esperou com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para Davi e ouviu, o seu clamor, louvado seja Deus. E muitos acham que Davi cantou estes salmos e não teve muitas dificuldades, perseguições, provas, lutas. Não. Davi, ele tem um salmo muito lindo que diz: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, não afaste. Porque quem alegra o homem é a presença, é o Espírito de Deus. Aí Davi depois vai dizer: eu esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu, louvado seja Deus, o meu clamor, a minha voz, louvado seja Deus. Mas para isso tem que ter processo, para isso tem que ter obediência, e é tempo, irmãos, de nós esperar, louvado seja Deus, em Deus. Não é tempo de esperar em homens, não é tempo de esperar em políticos, mas é tempo de esperar somente em Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu, buscando a Deus, aleluia, um tempo atrás, faz muito tempo, e sobre tempos, e Deus me deu 3 tempos para passar, aleluia, para a igreja, assim, quando eu pregasse sobre tempos. O primeiro tempo que Deus falou comigo, aleluia, e disse: tem este tempo, que é o tempo em que Deus nos faz parar. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo em que nós, aleluia, muitas das vezes paramos. Este é o tempo que muitas das vezes você sai de uma casa, muitas das vezes você sai do templo e caminha, louvado seja Deus, não com passos rápidos, mas louvado seja o nome do Senhor, com passos lentos, porque aí você está meditando, aí você está em contato com Deus, relembrando, aleluia, de algo. E é o tempo em que Deus está te fazendo você parar, porque aí você fica meditando. Muitas das vezes chega uma enfermidade, louvado seja Deus, e você se para no tempo. Senhor, será que
que realmente eu vou ser curado? O interessante é que tem uma canção, né? Louvado seja Deus, que diz: se Deus fizer, aleluia, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, Ele continua, louvado seja Deus, sendo, aleluia, Deus. E o interessante é que muitas das vezes, quando Deus não faz, aleluia, nós fica triste. Louvado seja Deus, nós pensamos em desistir. Nós pensamos, amados, em parar. Nós pensamos em voltar para trás. Mas não lembra que antes cantou: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, também Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a música não para, porque ela diz: ó, se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, aleluia, Ele é Deus. E muitas das vezes a doença chega, a pessoa murmura, mas antes não lembra que cantou: se a doença vier, aleluia, é tempo de esperar, irmãos, em Deus. Muitas das vezes Deus está te fazendo parar aí. Muitas das vezes, aleluia, Deus já te deu a resposta. Louvado seja Deus, vou insistir, aleluia, neste pensamento. Às vezes Deus já te respondeu e você continua orando, você continua pedindo, mas Deus às vezes já te deu a resposta na sua pequena oração que você fez há muito tempo atrás, há muitos dias atrás. E talvez Deus está te fazendo você parar. Quem não lembra, né, de Jó? Louvado seja Deus. Deus parando Jó, já não entendendo a sua situação, não entendendo, aleluia, o que estava passando contigo, os seus amigos indo embora, a sua família sumindo, a sua esposa mandando amaldiçoar Deus e, aleluia, morrer. Muitas das vezes Deus fazia Jó parar e ele dialogava, ele conversava com Deus. E Deus quer conversar com o homem, Deus quer estar próximo do homem. E certa vez Jó questionando, Deus chega para Jó e diz: Jó, onde você estava quando eu criei os céus? Onde você estava quando eu formei a terra? Onde você estava mesmo quando eu te formei dentro do ventre, Jó? Jó, olha, tá vendo os raios? Louvado seja Deus. Tão rápido eles, né? Após eu falo com eles e eles dizem: eis-me aqui, Jó. Jó, tá vendo aquela terra ali, Jó, seca, sem nada? Que muitas das vezes os animais nem querem estar ali, Jó. Após eu falo com ela, Jó, brote, nasça, fique verde. E ela fica verde, Jó. Porventura Deus, Ele nos deixou faltar alguma coisa, irmãos? Não. Aí Jó vai dizer: Senhor, olha, antes eu só ouvia, né? Só escutava, só te conhecia porque as pessoas falavam. Mas hoje os meus olhos, oh, glória a Deus, eles conseguem, Pai, te ver, eles conseguem te enxergar. E imagina Jó na situação que ele estava, um homem rico, um homem que tinha tudo, agora com a enfermidade. Imagina Jó agora, aleluia, com as suas vestes, uma única veste, porque ele tinha perdido tudo. Imagina, louvado seja Deus, o seu cabelo. Imagina sua barba, as unhas, aleluia, dos pés, louvado seja Deus, das mãos de Jó. E Deus fazendo muitas das vezes Jó parar. Talvez Deus esteja te fazendo te parar. Talvez Deus esteja, aleluia, te testando, aleluia, em algo. E Deus parava Jó. Muitas das vezes o que Jó tinha, aleluia, ali, era muitas das vezes as moscas, porque elas vinham para provar das suas enfermidades. A sua pele, a sua cor estava mudando. Talvez Jó estava um homem reconhecido, mas teve um dia que ele lembrou
que algo melhor, aleluia, estava para acontecer. Ele disse: olha, Senhor, eu sei que o Senhor vive e que por fim o Senhor vai se levantar sobre a terra. É o tempo em que Deus nos faz parar, irmãos. É tempo de esperar em Deus. Mas Deus disse: olha, tem outro tempo, Eric. É o tempo em que tudo diz que não na nossa vida. É o tempo que nós pedimos algo e Deus dizendo não. Mas até o não de Deus, aleluia, ele serve como uma resposta. O silêncio de Deus serve como uma resposta. E tem um hino muito lindo que diz que quando tudo diz que não, aleluia, quando as pessoas, os amigos, os vizinhos, os parentes, a família, os irmãos diz que não, mas a tua voz, ela me encoraja a prosseguir. É o tempo dizendo não, é alguém dizendo você não vai conseguir, mas a voz de Deus, ela vem, louvado seja Deus, dizendo: olha, eu vou te encorajar, você vai prosseguir, eu sei que você consegue. Este é o tempo em que Deus está dizendo não para a tua vida. Mas existe outro tempo que Deus falou comigo, que é o tempo de viver o que foi projetado no coração, aleluia, do Pai. Louvado seja Deus. Quem não lembra, né, lá que em Jerusalém, lá em João, que havia um tanque em Betesda, que significa casa de misericórdia, jazia um homem que estava há 38 anos buscando uma cura, uma enfermidade. Nós temos que passar por processos, por tempos. E o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. É o tempo em que Deus nos faz parar. É o tempo em que tudo diz que não. E é o tempo de viver o que foi projetado no coração do Pai. José, louvado seja Deus, ele passou por esses 3 tempos. O tempo em que Deus fazia ele parar, o tempo em que ele não entendia, o tempo em que ele pedia algo e Deus dizia não. Mas chegou o tempo, louvado seja Deus, de José viver o que foi projetado, louvado seja Deus, no coração, irmãos, do Pai. É processos, é tempos determinados. E Salomão, ele entendia, quando estava próximo, louvado seja Deus, da sua velhice, de entender o processo, o tempo Kairos, o tempo, aleluia, de Deus, o tempo em que o homem não pode, aleluia, colocar, louvado seja Deus, o dedo, o tempo em que o homem não pode, louvado seja Deus, mexer, somente Deus. Muitas das vezes, aleluia, nós queremos, louvado seja Deus, algo, uma caixa que muitas das vezes não tem, aleluia, nem embalagem. E quando nós abrimos, louvado seja Deus, não é realmente aquilo que nós pensávamos. Muitas das vezes nós pensamos algo, e quando realmente nós conhecemos, quando realmente nós aproxima, quando realmente nós vê que aquilo não é, louvado seja Deus, aquilo que nós pensávamos. Por quê? Porque nós estávamos vivendo em um tempo em que nós determinávamos, era o tempo que nós queríamos, aleluia, algo, era o tempo em que nós almejava algo. Mas o tempo de Deus, ele é diferente, ele manda uma caixa maior, aleluia, mais bonita, com mais dificuldade de se abrir. Por quê? Porque o que vem fácil, aleluia, ele vai fácil. Mas, irmãos, o que vem difícil, na dificuldade, na luta, na prova, na oração, louvado seja Deus, é mais difícil, louvado seja o nome do Senhor, de ir embora. Não deixe, aleluia, que a facilidade te atraia. Não deixe que as coisas desse mundo, louvado seja Deus, possa te atrair. Não deixe que essa facilidade, essa pós-modernidade,
louvado seja Deus, possa te atrair, possa te levar para longe da presença, louvado seja Deus, de Deus, porque você tem que entender que nós temos que esperar, aleluia, somente em Deus. Essa situação que está acontecendo é só Deus dizendo: sou eu que ainda mando na terra, sou eu que tenho todo o poder, sou eu, que tenho toda a inteligência, e sou eu que mando no tempo. E José, irmãos, ele esperou 13 anos. Abraão, ele esperou 25 anos. Moisés esperou 40 anos. Jesus, para ser anunciado oficial o seu ministério, ele esperou 30 anos, louvado seja o nome do Senhor. E para terminar minha reflexão, louvado seja Deus, Deus está dizendo para vocês: olha, se Deus está te fazendo você esperar, se Deus está te provando, se Deus está, aleluia, te dizendo não, é porque você está em uma boa companhia. Se esses, louvado seja Deus, Moisés, se José, se Abraão, se o próprio Jesus esperou, anota aí, louvado seja Deus, que é para você não esquecer. Pode pegar a caneta, pode pegar um papel e anotar aí. Se Deus está te fazendo parar, é porque, aleluia, você está em uma boa companhia. Se Deus está dizendo não para a tua vida, é porque você está em uma boa companhia. E se Deus está te fazendo esperar, não se desespere, não murmure, não pense em parar, não pense em desistir, mas você está em uma boa companhia, que é Deus. Que Deus abençoe, irmãos, toda a igreja, todos que ouviram